seja muito bem-vindo. Eu sou Eli e esse é o Projeto B, Bíblia Explicada, onde nós vamos ler a Bíblia de uma forma que você entenda. No último vídeo, nós vimos o relato do dilúvio até o momento em que as águas se acalmaram, mas agora a terra estava toda inundada e a arca estava flutuando ali à deriva. E o que será então que aconteceu a seguir? Nós completamos o capítulo 7 e hoje nós vamos ler o capítulo 8. Vamos começar e ler do versículo 1 até o versículo 14. Mas antes de tudo, já deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha essa mensagem. Assim o YouTube distribui melhor esse conteúdo e mais vidas podem ser abençoadas, com essa mensagem. Também na descrição vou deixar o link dos outros canais onde o Projeto B está presente. Nós estamos presentes no YouTube, no Facebook, no Instagram. Estamos presentes também nas plataformas de streaming de podcast, no Spotify, na Amazon Music, na Apple Music. Então você pode ouvir onde você quiser também o conteúdo e não somente na frente do computador ou da televisão. Pode ir ouvindo no celular, no carro, como você quiser. Bom, o capítulo 8, então, de Gênesis, a partir do versículo 1, diz o seguinte: E Deus lembrou de Noé, e de toda coisa vivente, e de todo o gado que estava com ele dentro da arca. E Deus fez um vento passar sobre a terra e as águas diminuíram. Então até aí a terra estava toda cheia de água, toda inundada, a arca flutuando à deriva, e então aí as águas começaram a diminuir. Bom, lembrar aqui não quer dizer que Deus se esqueceu de Noé. Essa expressão, na verdade, significa, geralmente na Bíblia, o início de um ato de provisão no momento em que Deus julga adequado agir. Vamos dar outros exemplos assim. Quando fala na Bíblia que Deus lembrou-se de Ló, que estava naquela situação terrível. Deus lembrou-se do seu povo. Quando fala lembrou, então não quer dizer que Deus tinha se esquecido deles, mas que Deus permitiu que uma situação adversa estivesse acontecendo e no momento que Deus resolve, então, decide, que é o momento certo de intervir, de reverter aquilo, então usa essa expressão, Deus lembrou-se. Então nesse momento Deus lembrou de Noé, quer dizer, era o momento em que a situação deveria começar a se reverter, a reverter-se. Bom, e aqui usando uma linguagem que reflete o ato inicial da criação, através de um sopro, assim como Deus soprou nas narinas do homem e começou e deu a ele a vida, também dizia que o Espírito de Deus vagava sobre a face das águas na criação. Então agora, através de um vento, um sopro, também as águas começam a diminuir. E na expressão original do hebraico, na palavra, seria traduzida também como o Espírito. Então soprou o Espírito ou um vento e as águas então começaram a diminuir, marcando assim o início de um novo tempo. Então por isso esse paralelo que nós fizemos aí com relação a esse sopro e a esse espírito que vagava sobre a face das águas lá no início, na criação. É só um dado. Também no versículo 2, as fontes do abismo e as janelas do céu foram fechadas e a chuva do céu foi contida. E as águas retornaram de sobre a terra continuamente, e após o fim dos 150 dias as águas foram diminuídas. Bom, durante 40 dias e 40 noites choveu então intensamente, as águas brotaram do solo, cobrindo assim toda a terra. O que sugere que durante o restante do tempo, até se completar esses 150 dias, houveram chuvas sim, mas uma chuva, vamos falar assim, normal, uma chuva esporádica, mas que cessaram também a partir daí. E assim como as águas vieram, brotaram da terra, vieram pelas chuvas e dominaram sobre toda a terra, a partir de agora elas foram retornando ou cedendo até diminuir o seu volume. Versículo 4. E a arca descansou no 7º dia, no 17º dia do mês, sobre os montes de Ararat. Então, depois desse tempo todo, a arca repousou e encalhou no monte Ararat. Então a terra estava toda coberta, como nós vimos, água aí 6 metros acima do monte mais alto, a arca vagava.
a água começou a diminuir e a arca chegou um momento que ela encalhou ali, repousou sobre o Monte Ararat. O Monte Ararat, onde hoje é a Turquia, próximo da fronteira ali da Armênia com o Irã. E o versículo 5 continua então. E as águas diminuíram continuamente até o 10º mês. No 10º mês, no primeiro dia do mês, foram vistos os topos dos montes. Ou seja, aproximadamente 3 meses depois da arca repousar sobre o Monte Ararat, então as águas foram cedendo mais e já começava a dar para ver o topo de alguns montes. Versículo 6. E aconteceu que ao fim de 40 dias, Noé abriu a janela da arca que ele fizera. Novamente o número 40, né, aparecendo aí, como nós já mencionamos em vídeos anteriores, né, como esse número 40 aparece assim, várias vezes em várias situações aí no Antigo Testamento. Então Noé, ele, depois de 40 dias, a arca já estava repousada, ele abriu a janela da arca pela primeira vez, ele queria verificar, começar a sondar se a terra já estava apta, né, ou seja, se já era possível e seguro sair da arca. E o versículo 7. E ele enviou um corvo que saindo ia e voltava, até secar as águas de sobre a terra. E ele também enviou uma pomba, para ver se as águas haviam diminuído da face da terra. Mas a pomba não encontrou descanso para a sola do seu pé. E ela retornou para a arca, pois as águas estavam sobre a face de toda a terra. Então ele estendeu sua mão e a tomou, e a puxou para si, para dentro da arca. Então Noé, ele fazia um teste. Ele soltava uma ave e ela voava e voltava para a arca, né? Porque ela não encontrava onde pousar. Então, com isso, Noé sabia que ainda as águas estavam por toda parte. Não existia uma maneira segura, um lugar seco que pudesse abrigar ali os animais ou a própria família dele, caso eles saíssem da arca. Então, Noé entendia dessa forma. E o versículo 10 continua. Ele ficou mais outros 7 dias e novamente enviou a pomba para fora da arca. Então ele soltou a pomba não encontrou onde pousar, voltou para a arca. Ele aguardou mais 7 dias e soltou a pomba novamente. Versículo 11. E a pomba veio a ele à tarde, né? E eis que no seu bico estava uma folha de oliveira arrancada. Assim Noé soube que as águas haviam diminuído de sobre a terra. Então, depois de 7 dias, ele soltou a pomba novamente e ela saiu e voltou com uma folha de oliveira no bico, né? E já era indício que as águas estavam bem mais baixas, porque as oliveiras elas crescem em elevações, locais mais baixos. E o versículo 12. E ele ficou mais outros 7 dias e enviou a pomba de novo, né? E a pomba não mais retornou a ele. Então, quando Noé soltou a pomba pela terceira vez, depois de mais 7 dias, né, e ela não voltou mais, então estava claro de que as condições na Terra, para manutenção da vida, vamos dizer assim, já estavam adequadas. Quer dizer, a pomba foi e ela já encontrou um lugar para ela, que ela não precisou voltar para a arca. E versículo 13. Aconteceu que no 601º ano do primeiro mês, no primeiro dia do mês, que as águas foram secas de sobre a terra. E Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava seca. No segundo mês, no 27º dia do mês, a terra estava totalmente seca. Então, vamos falar assim, no aniversário de 601 anos de Noé, ele removeu a cobertura da arca e verificou aquilo que a pomba já havia indicado, né, por não ter voltado. Né, a campina ali, abaixo dos montes, já estava totalmente seca. Né? E aproximadamente uns 57 dias depois disso, né, de ele ter aberto a cobertura e verificado que já não havia mais água, ainda passou-se mais uns 57 dias, aí sim a terra estava completamente seca. Com isso, então, se passou o período do dilúvio, do cessar das chuvas, as águas baixaram, a terra secou novamente, mas a arca ainda estava fechada, Noé com sua família, os animais, todos lá dentro. E o que será que vai acontecer então agora? Tá? Isso nós vamos ver a partir da próxima leitura, do próximo vídeo. Tá? Um grande abraço e fique com Deus.